A galera fez o seguinte, fez lá seus ensaios e os caras geraram várias curvas, várias equações. Eu sempre digo assim, né, vários modelos. Sendo que em engenharia, quando você fala em modelo, o que você está querendo dizer é uma equação. Os caras criaram vários modelos para diferentes tipos de colunas sobre como você pode fazer o cálculo da tensão. Porque no fim das contas, o que você está interessado é fazer um cálculo de tensão, comparar com a tensão admissível do material e a partir disso medir, ter um nível de segurança, tá? Em outras palavras, é exatamente o que você fez lá no projeto de vigas. Você calcula a tensão, aqui no caso de compressão, pela tensão de compressão que o elemento está sendo submetido, você então compara essa tensão de compressão com a tensão que aquele material suporta. Porque você pode ter uma coluna de madeira, você pode ter uma coluna de aço, você pode ter uma coluna de concreto. Todos esses aí podem até ter a mesma geometria, mas a depender da resistência do material, a resistência ou a tensão dele de escoamento, a tensão dele limite, fora que marca ali o limite de proporcionalidade ou limite elástico, ela vai mudar consideravelmente. Então, olha o que os caras fizeram. Eles elaboraram lá, aproximaram a equaçãozinha lá, né? A curva, fizeram a curvinha lá, e aproximaram essa curva por equações. E aí cada cara tinha lá seu modelo. O maluco do laboratório do Instituto Federal de Massachusetts, ele fez lá os ensaios dele, num determinado trecho, ele tinha lá a equação dele. Aí você tinha um maluco lá da Georgia Tech, aí ele fez lá os ensaios dele, com as colunas dele, ele tinha a equação dele. O outro maluco lá da San Diego University, sei nem se tem, né? Tem a UCLA, né? University of California em Los Angeles. Aí ele fez lá um ensaio dele e tem lá as equações dele. Ou seja, você passou a ter várias equações a partir de um fit, né? Fit é um termo que a gente usa em estatística para quando você tem dados e você quer passar uma curva, tipo uma interpolação, né? Você quer fazer uma interpolação, você dá um fit nos pontos. O cara foi lá, ensaiou, deu um fit e aquele fit ele gera uma equação. Pela aquela equação ele disse que aquelas colunas com aquelas características você pode calcular a tensão pela equação que ele estava te dando. Tudo isso empiricamente? Tudo isso empiricamente. Então você tem trechos da curva AB, você tem lá uma equação crítica, trechos da curva BC, você tem a outra equação crítica ali de 0,877. Isso para o aço, tá? Isso para a galera do aço. E aí o cara vai lá, mede seu coeficiente de segurança, né? Tudo que a gente faz em engenharia tem fator de segurança, tá? Absolutamente tudo que a gente faz a nível de projeto, a gente coloca um nível de segurança. Por quê? Porque a gente transforma um mundo que é essencialmente probabilístico em um mundo que é essencialmente determinístico. Nós, engenheiros civis, constantemente fazemos isso. Nós pegamos o mundo real, que é absolutamente probabilístico, e modelamos ele para encontrar as coisas de forma determinística. Só não entendi porra nenhuma do que você falou. Quando você considera uma tensão do aço, você está assumindo um valor determinístico. O que é um fenômeno determinístico? É aquele que só tem um jeito de ser. É um exemplo? Você joga uma maçã para cima, né? Eu dou sempre esse exemplo. O que é que acontece com a maçã? Ela vai cair, é óbvio. É um evento determinístico, não tem como. Você nem precisa fazer o experimento para saber o resultado do experimento. Ela é determinística. Foi sempre assim, é sempre assim e sempre será assim enquanto houver gravidade. Sei lá, você faz um furo na sua mão, espera-se que saia um sangue vermelho. Então é um evento determinístico. Então você tem vários eventos determinísticos na vida de vocês. E você tem vários eventos dentro da engenharia que são probabilísticos. Por exemplo, resistência do concreto, que a gente chama aqui comumente tecnicamente de FCK, resistência à compressão do concreto aos 28 dias. É um evento determinístico ou é um evento probabilístico? É um evento probabilístico. Por que é um evento probabilístico? Porque se tivesse como ensaiar o mesmo corpo de prova, olha o que eu vou falar, a minha crença, se tivesse como ensaiar o mesmo corpo de prova 100 vezes o mesmo, se ele não quebrasse, né? Se fosse possível, no universo que fosse possível, provavelmente você teria 100 resultados diferentes, mas teria 100 resultados diferentes assim, um daria 30.5, outro 30.4, outro 30.8, mas seriam todos diferentes. Quando o cara vai dimensionar essa laje aqui que a gente está em cima, ele considera um peso próprio. Normalmente ele pega a espessura da laje e multiplica por 25, que é o peso específico do concreto. Beleza, se a gente vier com a serra-copo aqui, eu trago aqui uma serra-copo e a gente faz vários furos nessa laje, tira vários corpos de prova do mesmo tamanho
e leva ali para o laboratório para tirar o peso desse corpo de prova, eu garanto para vocês, tem 20 e tantos alunos aqui, 30 corpos de prova aqui que a gente tirar, são 30 resultados diferentes. Ou seja, a coisa é probabilística, significa que tem uma variabilidade, tá? Existe um desvio padrão. Você tem a média, mas você tem um desvio padrão. E o cara quando vai calcular aqui, ele não faz 30 contas de peso prova, ele faz uma. Então ele aproxima o que é essencialmente probabilístico por um fenômeno determinístico. Professor, não tem o risco dele assumir um valor e estar muito abaixo do que está acontecendo? Óbvio que tem. Tanto tem que o camarada usa aqui um coeficiente de segurança. No caso dos caras aqui de colunas metálicas, nesse caso aí os caras adotaram 1.67. Mas se você for para uma estrutura de concreto, a resistência, o tal do FCK, você vai aprender comigo lá no concreto, que você minora em 1.4. Então você está projetando um prédio de concreto, você pede um concreto para o teu pilar de 30 megapascal, tu vai projetar o pilar para 30 dividido por 1.4, 21 ponto alguma coisa. Olha lá, você pediu 30 e vai dimensionar para 21. O aço é a mesma coisa, você pede lá um aço de 500 MPa, mas você não dimensiona a estrutura para 500 MPa, você vai dimensionar para 500 MPa dividido por um fator de segurança, que no caso do aço é 1.15. É bem mais baixo do que o concreto, porque tem um processo industrializado que você tem muito mais controle. Enfim, para várias coisas aí, para o carregamento é a mesma coisa. O cara estipulou um carregamento aqui, ele multiplica esse carregamento por um fator, normalmente 1.4 também, para criar uma margem de segurança para ele, para que ele consiga criar um envelope de segurança que todas as situações possíveis para a tua estrutura estejam dimensionadas. Nós vamos já aqui falar de colunas de madeira e vocês vão ver isso aí na pele, tá? Então, assim, para que fique claro, né, os caras chegaram nessas equações através de ensaios, não modelos, né, através de ensaios mesmo, né, coisa mais empírica mesmo, observando o fenômeno. E a partir daí traçou essas equações ou aproximou, né, o comportamento dessas estruturas em relação às suas tensões para as equações que os caras acharam que davam o melhor fit lá no resultado dos ensaios dele, tá? A turma de metálica e a turma de madeira, somente metálica dá para falar mais, mas a turma de metálica, eles têm tradicionalmente esse viés, tem muito projetista que até hoje dimensiona a estrutura comparando tensões. Até hoje os caras dimensionam as estruturas com essas equações que foram sendo desenvolvidas, ainda hoje os caras estudam flambagem, né? Tem muitos grupos de pesquisa no mundo que estudam flambagem, mas a galera da estrutura de metálica, eles tem esse pé muito forte no estudo das tensões e comparar tensão elástica com tensão admissível, com tensão solicitante. Já a galera do concreto, né, e eu me incluo nisso, a gente tem muito mais um viés de ver o esforço, de ver momento, de ver cortante. Não que os caras não venham, mas eles são mais treinados a pensar em termos de tensão. A gente não é, de quem trabalha com estrutura de concreto, não pensa em tensão também, mas não pensa tanto em tensão como pensa a galera da elétrica, tá? Então, ó, tá aí, essa é a frase do dia, tá? Frase para nunca mais se esquecer na sua vida. O preço de se deslocar uma carga é o momento, tá? O preço de se deslocar uma carga é o momento. Então, você tem uma carga P aplicada com uma certa excentricidade, existe uma total equivalência em termos de tensão, né, em termos de esforço, entre a coluna lá 1, em que você tem a carga P com excentricidade, e a coluna 2, que você tem a carga P sem excentricidade, mas agora com o momento aplicado. A nível de tensão, como você tem superposição, você viu o maisinho ali, esse mais está dizendo para você que o cara está aplicando o princípio da superposição. Ou seja, a tensão total na estrutura é, na verdade, a soma da tensão correspondente à carga centrada mais a tensão gerada pelo momento. Tá? Então é o sigma centrado mais o sigma flexão. Em termos de gráfico, o que você tem é esse parâmetro da direita, né? A carga centrada, ela vai te gerar uma tensão que é P sobre A, não tem conversa, né? Tá lá no centroide. Tensão provocada pela carga P, P sobre a área da seção transversal. Tensão de compressão provocada pelo momento fletor, né? Pelo amor de Deus, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, não esqueça. Flexão é, na verdade, uma combinação de compressão e tração na mesma seção, tudo com são, tudo para rimar, tá? O que a gente chama de flexão, né? O que nós, elemento tal está sendo flexionado, a viga tem um momento fletor. O que você tem que entender enquanto engenheiro falou em flexão, você tem compressão e tração na mesma seção.
Aqui nós estamos falando de flambagem de coluna. Flambagem de coluna acontece por compressão. Então nós estamos preocupados com a tensão de compressão. Tensão de compressão numa coluna com excentricidade, em outras palavras, todas as colunas do mundo, ela na verdade é uma soma da tensão, da força centrada, que gera uma tensão, força sobre área, mais uma tensão de compressão gerada pelo momento. Esquece tensão de tração. Aqui a gente está estudando flambagem, estamos preocupados com a tensão de compressão. Professor, mas eu não vou nem verificar a tensão de tração? Ora, não seja tonto. É óbvio que você vai. Se o esforço está lá, você tem que verificar. Só que não é o problema do momento. O problema do momento é dimensionar a minha peça à compressão, porque eu estou preocupado com flambagem. Flambagem por compressão, claro. Tá? Então, quando você tem flexão aqui na coluna 2, o que você tem na prática é um lado vai ser tracionado, um lado vai ser comprimido. Exatamente como aconteceu lá na viga, lá no projeto de vigas que a gente viu em aulas anteriores. Você tinha o mesmo momento fletor, na mesma seção, ele causa compressão e tração. Tá? Nós aqui estamos preocupados com compressão. Então, a tensão que eu estou interessado é a tensão centrada, mais a tensão de compressão gerada pela flexão, tá? Que a gente já sabe é dada por MC sobre I, certo? Se a seção transversal é homogênea, né? Você tem uma linha neutra que vai ali na seção retangular no meio da peça, que é o C se torna H sobre 2, é óbvio que a tensão de compressão é igual à tensão de tração, tá? Nessa condição extremamente específica. Você vai para uma estrutura de concreto armado ou protendido, isso nunca vai acontecer, tá? Nunca vai acontecer porque você tem aço, que é onde você joga a tração, e você tem concreto, que é onde você joga a compressão. A linha neutra não tem esse negócio do CCH sobre 2, não existe. Isso aqui é em resistências materiais, o material é homogêneo. Lá o material não é homogêneo, você tem que calcular por equilíbrio dos binários de tração e compressão onde está a posição da linha neutra. A linha neutra ela é calculada. Aqui você não calcula a linha neutra. Na verdade calcula, né? É H sobre 2, mas já está no sangue, né? Você já sabe disso. Então, é uma coluna projetada adequadamente, a tensão máxima definida pela equação acima não deve ultrapassar a tensão admissível do material da coluna. Pronto. Isso é o método que a gente chama de método das tensões admissíveis. É até intuitivo, você já ouviu falar disso várias vezes, eu mesmo já falei disso aqui várias vezes quando a gente estava falando do projeto de vídeos, né? O que você está preocupado é que o sigma max ali, a tensão máxima gerada pela carga centrada e o momento fletor, jamais ultrapasse um valor que é o limite do material. Quem define esse limite, professor? Quando eu estiver projetando lá na vida real, quem é que vai definir esse limite? Adivinha quem é que vai definir esse material? Tem projeto, tá? Então, na prática de projeto, o que vai acontecer quando você estiver lá projetando sua primeira casinha de cachorro? O dono do cachorro vai chegar para você e dizer assim, ó, quero uma estrutura que tenha tamanho tal, tá aqui o projeto arquitetônico. O arquiteto te entrega o projeto. E aí você vai conceber uma estrutura do zero. Você vai ter que lançar geometria, você vai pensar no tamanho das peças, qual é o tamanho da viga, onde vai ter pilar, onde vai ter coluna e tal. Quando você definir lá o tamanho das peças, você tem já uma ideia de qual vai ser o FCK, né? Digamos assim, a resistência que o material suporta à compressão. A resistência máxima, por exemplo, dentro do regime elástico. Qual é a tensão máxima elástica que esse material dessa coluna suporta? Aí você vai fazer a sugestão lá para o dono e dizer, ó, nós vamos fazer essa casinha de cachorro, os pilares dessa casinha de cachorro com uma resistência da ordem de 25 megapascal ou 50 megapascal. Você que vai definir isso. É óbvio que, né, hoje, a nível de dimensionamento de concreto, basicamente o que vai acontecer é o cara falar o que normalmente o mercado oferece. Para prédio, para casa, algo como 30 megapascal, 35. Para uma ponte, superestrutura de ponte, 40 mega. Para fundação, 25 megas, 20 megas, e aí vai variando, tá? Mas é mais ou menos esse o nível de FCKs que a gente utiliza. Lá na metálica, vocês usam CA50, 500 megas, o FYK normalmente vocês adotam, tem noção? Deve ser isso, né? Que é o que o mercado... aí é uma questão já de mais mercadológica, né? Você tem um limite imposto pelo próprio mercado, o aço CA50 e o CA60 é quem domina o mercado hoje. Há uns anos atrás,
Uma vez eu dei uma consultoria numa ponte, eu já falei isso aqui, né? De 1950, 1957, uma coisa assim. E o aço era o CA240. Vocês não usam mais isso nem de longe, né? Ninguém usa mais isso. No concreto armado, eu nunca nem ouvi falar. Né? Ninguém projeta usando o CA240, CA24 mais, né? Que era o equivalente a 240 megapascal de resistência, que hoje você tem em qualquer esquina, você acha o CA50, que é no concreto, que é um aço de, no mínimo não, né? De FYK, que é o limite dele, que é o correspondente ao FCK, de 500 megapascal, tá? Então ficou claro, né? A ideia de você deslocar uma carga é sempre um momento. Toda vez que você vai deslocar uma carga, alguém vai receber um momento, não tem jeito. Né? Isso no nível de coluna, isso no nível de estruturas como um todo. É muito comum você ter uma situação de substituir, não vou dar esse exemplo não, que é quando você faz uma viga alavanca para mudar o pilar de posição na fundação. Mas deixa pra gente falar isso, você mexe bem, senão vai dar muito mal na cabeça de vocês, tá? Então entenda o seguinte, eu posso deslocar uma carga? Posso, dentro do meu limite de superposição eu posso deslocar a carga para onde eu quiser. A equivalência em termos de esforço é verificar o momento que ela causa. Então eu tenho uma carga com excentricidade, beleza. Por que é que eu estudo flambagem com carga centrada? Porque uma carga com excentricidade eu posso substituir, uma vez que há a mesma equivalência estrutural, de uma carga centrada mais um momento fletor. Então o preço de se deslocar uma carga é sempre o momento fletor. Quer deslocar uma carga? Quero. Vai pagar um preço. Qual é o preço? Um momento. Tá? A nível de esforço é sempre isso. Deslocou a carga, desloquei. Vai pagar um momento.